A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. E se você não é católico, continue conosco. Quem sabe até o fim deste programa, Deus te converte. Nós queremos te convidar agora para rezar junto conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem diariamente orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa nós falamos de Santa Jacinta de Marescote. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Francisco de Meaco. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Francisco de Meaco. Muito bem, olha só que interessante. Francisco era de nacionalidade japonesa e os pais pagãos. Ele nasceu em Meaco em 1551. A família o fez estudar medicina, que ele chegou, na verdade, a exercer na sua terra, com grande satisfação dos pacientes. Quando, em 1593, chegou das Filipinas São Pedro Batista, com 5 irmãos franciscanos, empreenderam uma vasta obra de evangelização, construindo igrejas, fundando hospitais e outras instituições de assistência a doentes e leprosos. Eu acho até, Carol, que nós já falamos de São Pedro Batista, que né, é o Blasques, né? Sim, sim. Lá no episódio mesmo. 19 dessa 4ª temporada.
O doutor Francisco, então, como médico, ficou impressionado com essa atividade sócio-caritativa que teve a oportunidade de conhecer e admirar pessoalmente, e também com a sua frutuosa pregação evangélica. Após uma madura reflexão e um período de catecumenato, pediu o batismo, que recebeu solenemente na presença apenas de pessoas que tinham recebido dele assistência médica. E isto causou profunda impressão. Depois pediu e obteve permissão de ser recebido na Terceira Ordem e desde então passou a prestar assistência gratuita aos doentes nos hospitais fundados pelos missionários. Tornou-se assim o bom samaritano da missão, tratando os doentes com dedicação e alegria, por reconhecer neles a imagem de Deus e recordando a afirmação de Jesus no Evangelho de que Cristo considera como feito a ele o que se faz ao mais humilde dos irmãos. Ao desencadear-se a perseguição religiosa em 1596, em 31 de dezembro, foi preso em Meaco, num momento em que tratava dos doentes. Por isso disse aos soldados: "Sou médico e cristão. Todos aqui me consideram e chamam médico dos pobres. Tenho orgulho dessa denominação. Sempre procurei fazer bem a essa gente. E se me permitem, quero continuar a fazê-lo, mas como seguidor de Cristo e do seu Evangelho, quero declarar que não há força no mundo, nem sequer a morte, que me faça vacilar na fé." Que bacana, hein? Nem sequer linda, né? A morte, né? Fará com que eu vacile na fé. E é a realidade que muitos viveram, né? Dos nossos santos, ou o martírio, ou o inferno, né? É verdade. E muito lindo isso, a gente vê aqui, já se passaram mais de 300 anos da morte de São Francisco, né? Quase 300 anos, e mesmo assim tocando tão forte na vida dessas pessoas, né? É verdade, veja que quando ele se converte aqui ao cristianismo, ele pede o batismo, nós já temos os luteranos, né? Nós já temos a Deforma protestante. Então, se a Igreja Católica ela estava errada, como diziam os deformadores, né? Então, Cristo, ao falar ao coração de um jovem como este, poderia ter falado para ele: Francisco, de Meaco no caso, né? Francisco, tu dá um tempinho aí, tá? Tem uma outra igreja aí que tá né, crescendo e tal, essa aqui tá certa. Não vai na onda aí desses cristãos aí católicos, né? Espera chegar aqui a onda luterana, né? Chegar aqui a Deforma protestante para você me seguir, porque essa é uma igreja falida, não funcionou, tá? Eu tentei lá com 12 homens lá, mas eram todos muito rudes, pescadores, enfim. Mas aí não funcionou, não deu certo. Aí a gente vê assim, né? Brincadeiras à parte, a gente vê assim a vida de uma pessoa, né? Que se coloca ali como médico, tem muito orgulho de ser médico dos pobres, gostaria de continuar trabalhando nisso, se eles permitissem, mas a fé em Cristo vem primeiro, né? E aí nenhuma força no mundo, nem sequer a morte, ou o medo da morte, enfim, que vai fazer ele vacilar na fé. E daí como é que ele morreu, Carol? Pois é, ele foi conduzido com outros cristãos, né, intrépidos, crucificados em Nagasaki, no dia 5 de fevereiro de 1597. Então, para seguir Jesus, tem que abraçar mesmo a cruz, né? Exatamente. Não existe essa fé fácil, né? Não, a fé em Cristo, ela vem primeiro, né? Vem antes das nossas vontades, das nossas coisas, né? São Francisco de Meaco, rogai por nós. Bateu aquela fominha? Dalu Sushi, o melhor da gastronomia japonesa em Itajaí. Agora em novo endereço, Rua Adolfo Batschauer, 655, bairro Dom Bosco, Itajaí, Santa Catarina. Conheça também nosso delivery e participe do nosso programa de fidelidade. Você pode pedir pelo site, pelo aplicativo ou pelo telefone 47 992 29 4123. 992294123 dalusushi.com.br.
Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. Também uma belíssima via sacra e diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. Lá no site você também encontra os links para todas as nossas redes sociais. O Twitter, o Instagram, o SoundCloud, o Facebook, YouTube e também o Spotify. O nosso site cooperadoresdaverdade.com é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o site, assina o feed e aí você vai receber todas as atualizações. Fica ligado sempre nas novenas. Nós vamos começar agora uma novena belíssima, que é a novena das novenas, né? Que é a novena de Pentecostes. É isso aí. Aproveita e curta a nossa página lá no Facebook. Se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram, no Twitter e, o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Você pode fazer um contato através do e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com ou pelo WhatsApp. DDD é 47 e o nosso número é 99718 3296. Carol, qual é a frase de Padre Pio para nós no programa de hoje? A cruz nunca oprime. Seu peso pode fazê-lo vacilar, mas sua força o sustentará. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, não tenha medo da cruz. Falávamos agora há pouco em relação a São Francisco de Meaco e a tantos cristãos mártires. Não tenha medo das tribulações, dores e sofrimentos desse mundo. E eu falo para você que está me ouvindo agora, mas falo também para mim, para Maria Carolina, minha esposa, para todos nós. Não podemos temer a cruz. Jesus, nosso Senhor, não prometeu a ninguém um paraíso aqui nessa terra, mas sim somente na vida eterna. Nos céus, amigo ouvinte, toda dor desaparecerá. Não haverá mais tristeza no céu, nem doenças, nem desafetos. No céu nós seremos verdadeiramente felizes, completamente felizes, 100% felizes o tempo inteiro. Dá para imaginar isso? Aqui, a impressão que nós temos é que a felicidade de fato não existe. Lembrei do Padre Quevedo agora, o falecido Padre Quevedo. Não existe, né? Não existe a felicidade aqui. Existem alguns momentos prazerosos, né? Existem alguns momentos felizes. E se você parar para pensar bem, esses momentos prazerosos, esses momentos felizes, são todos os momentos que estão relacionados ao nosso Senhor, né? Quando você está na Santa Missa, quando você está numa adoração ao Santíssimo Sacramento, está sempre relacionado com o nosso Senhor, porque a felicidade não está nas coisas do mundo. As pessoas procuram a felicidade em locais onde elas não vão encontrar, né? Nas drogas, na prostituição, nas baladas, nas raves, né? A felicidade não está lá. Você pode até se iludir, você pode até se auto-enganar, né? Enganar a si mesmo.
Mas a felicidade só está em Deus, e nós só iremos encontrar a verdadeira felicidade quando repousarmos em Deus, quando estivermos no céu. E aqui nessa terra, o que nos sustenta, amigo ouvinte, é a força da cruz. Mesmo quando, e muitas vezes, né, nós vacilamos. É a força da cruz que nos conduz, que nos centra, né? Que nos faz entender o amor de Deus por nós. Nós precisamos viver a nossa cruz, né? Viver com a nossa cruz. Olhar na nossa vida, nos nossos momentos, no nosso dia a dia, a cruz de Cristo, né? Não dá para tentar empurrar a sua cruz para outra pessoa. Não tem como, né? Cada um tem a sua. E ela é feita sob medida, né? É para você. Não tem como uma outra pessoa assumir a sua cruz, né? E mesmo quando Deus, e isso eu falo para nós mesmo, né, na nossa vida aqui, no momento que nós estamos passando da nossa vida, mesmo nos momentos de aridez, de deserto, Deus continua sendo Deus. Quando ele estava com a cruz sobre seus ombros, todo deformado e mesmo crucificado, pregado à cruz, né? Ele nunca deixou de ser Deus, né? Então, que Deus seja realmente o centro da nossa vida e que a gente possa entregar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos na mão do Pai, né? Vamos todos juntos, vamos confiantes para a vida eterna, minha gente, porque a cruz nunca oprime, nos diz Padre Pio nesta reflexão, mas ele nos diz que é a força da cruz que nos sustenta. Que assim seja. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e a levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Sim, gostaria. Mas o que eu posso fazer para ajudar vocês? Bom, muitas coisas, gente. Olha só, para manter o apostolado, a gente tem muitas despesas, certo? Despesa com internet, despesa com hospedagem do site, despesa com a hospedagem dos podcasts no SoundCloud, né? Que é uma versão premium, né? Para poder hospedar os arquivos que são muito longos, enfim, uma série de despesas que não cabem dentro do nosso orçamento familiar, né? Quando nós estamos numa fase, digamos assim, das vacas gordas, né? Em que eu estou trabalhando e ganhando um bom salário e é possível pagar as nossas contas, mesmo assim, não dá para tirar das nossas contas, do pão e do leite, não dá para tirar para pagar as coisas do apostolado. Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês. E principalmente num momento como agora, por exemplo, quem estou desempregado, né? E dependendo da ajuda de várias pessoas, vocês sabem como está a situação no nosso país, está muito difícil de conseguir emprego. Então, você pode fazer, por exemplo, um depósito ou uma transferência bancária, né? E o número da nossa conta está lá no nosso site. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha, se tornar um sócio do Clube do Ouvinte, dos Cooperadores da Verdade, através do apoia.se. Então, só para deixar bem claro, Maria Carolina, a vaquinha ela tem um objetivo específico, que é a gente comprar um notebook novo para a gravação do programa, porque esse aqui está capengando. Isso. Olha, sem brincadeira, eu acho que eu fiquei aqui uns 25 minutos tentando fazer o notebook funcionar. Né? Ele já levou um tempão para ligar e etc, etc. Então a vaquinha é mais específica para conseguirmos comprar o novo notebook para a gravação do programa. Já quando você se torna um sócio do Clube do Ouvinte, dos Cooperadores da Verdade, né, lá no apoia.se/os cooperadores, você faz uma contribuição mensal.
Então é uma coisa de fidelidade. Todo mês você faz a contribuição. Ah, mas pode ser com um pouquinho, R$2, R$5? Claro que pode. Não é a quantidade, é que o valor, né? O importante é a fidelidade. É a gente poder contar com aquele dinheiro todo mês para investir nas coisas do apostolado, né? Então, como eu estava falando, todas essas informações, depósito bancário, ser sócio do Clube do Ouvinte, contribuir com a vaquinha, tudo isso está lá no nosso site. Quando você entra em cooperadoresdaverdade.com, tem um linkzinho chamado Ajude-nos, né? Então você clicando lá tem as opções do depósito, da vaquinha e também para ser o sócio do Clube do Ouvinte. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor mesmo, pessoal, por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar novamente sobre as dezenas de perguntas que recebemos quase que diariamente dos nossos ouvintes. A hora da treta. Está no ar mais uma edição de Pergunte e Tretaremos. Parafraseando o conhecidíssimo Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt, os Cooperadores da Verdade lançaram já há algum tempo o Pergunte e Tretaremos, onde, sem nenhuma periodicidade, iremos, assim, de vez em quando, tentar responder as dezenas de perguntas que nos chegam. Sim, você pode mandar sua pergunta para nós pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com ou pelo WhatsApp DDD 47 e o nosso número é 99718 3296. E quem sabe assim, no próximo Pergunte e Tretaremos, ela será respondida com aquele toque especial de treta. A treta não pode faltar, né? Mas eu gostaria de início dizer, para quem ainda não sabe, que essa já é a 7ª sessão de perguntas que nós recebemos. Então a gente recebe as perguntas, a gente seleciona, né, para poder fazer um programa. Então já é a 7ª seleção de perguntas. Se você ainda não ouviu os 6 primeiros episódios de Pergunte e Tretaremos, pode ouvir depois lá em nosso site, né? Porque todos os episódios ficam lá para sempre, assim, né? No site, para você ouvir quando você quiser. Os ouvintes que enviaram as perguntas, eles não quiseram se identificar. Então, se você, quando enviar a sua pergunta, se você quiser que eu fale aqui o seu nome, a sua idade, a cidade onde você mora, né? Você pode colocar lá, ó. Pode mencionar. Mas eu acho que o pessoal é meio tímido, né, Carol? Eles, parece que sim. Até agora, né? Ninguém quis se identificar, portanto, nenhum nome será mencionado aqui, respeitando, né, a opinião aqui das pessoas. E algumas perguntas, elas acabam sendo meio parecidas entre si. A gente acaba recebendo, às vezes, 4, 10 perguntas praticamente iguais. Então, aí a gente dá uma modificada um pouquinho ali, né, para tentar unir numa só pergunta, para conseguir responder todo mundo, né, Carol? É isso aí. No último Pergunte e Tretaremos, o professor Raimann respondia as perguntas dos nossos ouvintes sobre os sacramentos, mas devido ao tempo, né, limitado que nós temos, acumularam-se muitas outras perguntas. E aí você vai tentar responder agora, né, professor? É verdade, os sacramentos, eles são sinais eficazes da graça, foram instituídos pelo próprio Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os sacramentos da nova lei foram, como eu já disse, instituídos por Jesus e são 7. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida cristã. Já há algum tempo que nós estamos selecionando apenas as perguntas que tem a ver com sacramento, né? Para a gente ir trabalhando, já trabalhamos alguns, né? Vamos continuar trabalhando outros.
No programa passado, o Raimon respondeu perguntas sobre o sacramento do matrimônio. Falou sobre a indissolubilidade, os efeitos do sacramento, a vocação ao matrimônio, entre outras coisas. Ficou bem bacana mesmo. Pode acessar lá e procurar pelo Pergunte e Tretaremos número 6. Isso, o número 6 foi sobre o matrimônio, mas a gente já falou sobre o batismo, já Isso. falamos sobre a crisma, né? É verdade. Então é só você procurar lá que você vai encontrar. É bem bacana mesmo, Muito tá? bem. E para hoje nós temos aqui algumas perguntas sobre o sacerdócio. Pode ser? Pode sim, mas então deixa eu esclarecer uma coisa. A ordem é o sacramento específico que concede a autoridade aos homens e os torna aptos a realizar o culto de Deus. Consagrar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus e promover a salvação das almas por meio do perdão divino. Você precisa ser, meu irmão, ordenado. E essa ordenação, ela é feita por um bispo. E um bispo é um apóstolo de Cristo, é um príncipe da igreja. Então não é qualquer pastorzinho de qualquer comunidadezinha eclesiástica que pode se dizer, né, um sacerdote. Então o sacerdócio ele só vai existir dentro da Igreja Católica, o sacerdócio católico, né? Um pastor luterano não é um sacerdote, um pastor anglicano não é um sacerdote e assim por diante, né? Esse sacramento instituído pelo próprio Cristo está separado em 3 graus: o episcopado, presbiterado e diaconato. E apesar do diaconato também fazer parte do sacramento da ordem, o diácono faz outras coisas. O diácono permanente, né, faz outras coisas, como ajudar nas missas, a celebração da palavra, né? Então qual é a diferença ali da celebração da palavra para a missa? Que ele não vai consagrar, né? O diácono também faz exéquias, batizados, casamentos, mas, então vale ressaltar, não pode consagrar o pão e o vinho, nem ouvir confissões. E isso é assim só a grosso modo, tá ok? Muito bem. Um ouvinte nos pergunta, então, quem pode ser ordenado? Bem, será ordenado o homem, veja só, mulher não, tá? Já vou adiantando aqui, mulher não. O homem maior de 25 anos. Homem maior de 25 anos. Quando a gente falar homem, que seja homem mesmo, cabra macho, tá? Não, tem uma tendênciazinha, não parece muito homem, deixa pra lá, tá? Vamos falar o que tem que ser mesmo, tá? Um homem maior de 25 anos, que dispor da devida liberdade, e ninguém pode, por qualquer motivo ou por qualquer forma, coagir alguém a receber ordens ou afastar delas quem seja canonicamente idôneo. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a ser padre, né? A gente vê que antigamente existia uma situação em que o pai de família colocava uma espingarda nas costas do noivo, né? Obrigava ele a casar com a noiva. Mas isso aí ninguém nunca fez, acho que com o padre, né? Nós vamos te obrigar a receber o sacramento da ordem. Você vai ser obrigado a ser padre. E também ninguém pode afastar do sacramento da ordem algum candidato a receber esse sacramento que seja, né, idôneo. Então, quando o reitor do seminário analisa se aquele jovem tem ou não vocação, se ele pode ou não ser um padre, é perigoso, que a gente já viu alguns casos de que quando o jovem ele é um católico tradicional, um católico que é piedoso, um católico que gosta da missa tridentina, o bispo acaba, sabe, pressionando até que o jovem não aguenta mais e desiste. Ele não pode tirar, ele não pode expulsar lá do seminário, mas ele fica pressionando. Então tem muitos amigos nossos que são seminaristas e que escondem. Dentro do seminário, eles escondem
que gostam da tradição, que são piedosos, e meio que vivem aquele oba-oba do seminário, para depois, quando forem ordenados padres, eles possam exercer o seu sacerdócio, né, de acordo com o que realmente diz o seu coração. Né? Então, é triste, né, Carol? Um menino ter que fingir ser uma coisa que ele não é, para ir na onda lá do seu reitor, para não acabar tendo que sair do seminário. E é necessário ainda que se promovam as ordens aqueles que tenham fé íntegra, sejam movidos de livre intenção, possuam a ciência devida, boa reputação, integridade de costumes, virtudes comprovadas e, bem assim, outras qualidades físicas e psíquicas condizentes com a ordem, né? Todos critérios determinados segundo o juízo do bispo diocesano ou o superior. E é aí que mora o perigo, né? Porque se o bispo diocesano não tem boa reputação, não tem integridade de costumes, não tem virtudes comprovadas, né? Pode ser que ele também faça um mau juízo, né? Faça um mau juízo, faça uma má escolha. E aí vira uma bola de neve. Tem mais pergunta, Carol? Acabou? Não tem. Você tá só começando. Agora, olha só essa pergunta do nosso ouvinte. Um homossexual pode ser sacerdote? Já conheci vários padres gays. E é verdade, eu também já conheci vários padres gays. Mas de acordo com o Papa Francisco, é esse agora, o nosso Papa atual, Francisco, tá? Não estou falando de nenhum Papa lá da Idade Média, não. De acordo com o Papa Francisco, um homossexual não pode ser sacerdote nem consagrado. Vou repetir. Nem consagrado. Um homossexual não pode ser sacerdote nem consagrado. O Papa Francisco afirmou que um homossexual não pode ser candidato para o sacerdócio ou a vida consagrada e que os formadores devem ser exigentes neste ponto. E aí eu vou citar aqui uma frase do Papa, hein? Abre aspas. A questão da homossexualidade é uma questão muito séria que se deve discernir adequadamente desde o começo com os candidatos, se for o caso. Temos de ser exigentes. Em nossas sociedades, parece até mesmo que a homossexualidade está em moda. E essa mentalidade, de alguma maneira, também influencia na vida da igreja. Fecha aspas. Então, isso que o Papa falou está num livro, A Força da Vocação, que foi publicado aí pelas publicações claretianas, se você quiser depois conferir. E também um outro trecho do livro, o Santo Padre assinala que o preocupa a presença de muitas pessoas, né, com tendência homossexual no clero e na vida consagrada. Ele diz assim, abre aspas, é algo que me preocupa, porque talvez em um momento não se enfocou bem, fecha aspas. Então veja, é aquilo que eu estava falando, um bispo que não tinha uma boa índole, acaba formando um seminário só com sacerdotes com tendência homossexual. É um seminário ou é uma gaiola das loucas, né? Talvez porque ele foi formado também por um outro e virou aquela bola de neve. Então, se no passado não se focou bem nisso, agora o Santo Padre, o Papa Francisco, está pedindo, né, que a gente tome um cuidado especial em relação a isso. Ele disse que nos candidatos ao sacerdócio ou à vida consagrada temos que cuidar muito na formação, a maturidade humana e afetiva. Temos que discernir com seriedade e ouvir também a voz da experiência que a igreja tem. Quando não se cuida do discernimento em tudo isso, os problemas crescem. Como dizia antes, acontece que no momento talvez não dão a cara, mas depois aparecem, né? Então pode ser que tenha alguns enrustidos também, né? Francisco recordou que certa vez, e eu vou colocar exatamente as palavras dele, tá? Abre aspas, tive aqui um bispo um pouco escandalizado que me contou que soube que em sua diocese, uma diocese muito grande, havia vários sacerdotes homossexuais e que teve que enfrentar tudo isso, intervindo em primeiro lugar na formação para formar outro clero distinto. É uma realidade que não podemos negar.
Na vida consagrada também não faltam casos. Um religioso me contava que em uma visita canônica a uma das províncias de sua congregação havia se surpreendido. Ele via que havia bons rapazes estudantes e que, inclusive, alguns religiosos já professos eram gays, fecha aspas. Então, essa aqui é até uma indignação do Papa Francisco em relação ao que tem acontecido na nossa sociedade, né? O Papa disse também que o religioso duvidava da questão e perguntou a ele se havia algo errado nisso. Em suma, dizia ele, não é tão grave, é apenas uma expressão de um afeto. Mas o Papa Francisco advertiu, isso é um erro. Não é só a expressão de um afeto. Na vida consagrada e na vida sacerdotal, esse tipo de afetos não tem lugar. Por esse motivo, a Igreja recomenda que as pessoas com essa tendência radicada não sejam aceitas no ministério ou na vida consagrada. O ministério ou a vida consagrada não é o seu lugar, disse o Papa Francisco. Veja, não sou eu, professor Raiman, que estou falando. É o Papa, gente. Em seguida, assinalou que aos padres, religiosos e religiosas homossexuais é preciso instalá-los a viver integramente o celibato e, sobretudo, que sejam primorosamente responsáveis, procurando não escandalizar nunca nem suas comunidades, nem o santo povo fiel de Deus vivendo uma vida dupla. É melhor que deixem o ministério, olha a palavra do Papa, é melhor que deixem o ministério ou sua vida consagrada antes do que viver uma vida dupla. Nós já tivemos aqui na nossa cidade de Itajaí, um sacerdote amado por todos, muito querido, e que vivia a vida dupla, né? E que foi até assassinado por isso. No mesmo livro também perguntaram ao Papa se há limites que não devem ser tolerados na formação, e o Papa disse, é evidente. Quando há candidatos com neuroses e desequilíbrios fortes, difíceis de poder canalizar nem com ajuda terapêutica, não se deve aceitá-los nem ao sacerdócio, nem à vida consagrada. É preciso ajudá-los para que se encaminhem por outro lugar, não se deve abandoná-los. É preciso orientá-los, mas não devemos admiti-los. Tenhamos em consideração sempre que são pessoas que vão viver a serviço da igreja, da comunidade cristã, do povo de Deus. Não esqueçamos esse horizonte. Temos que cuidar para que sejam psicologicamente e afetivamente saudáveis. Conclui assim o Santo Padre, o Papa Francisco. Eu acho que foi uma resposta longa, né, Carol? Mas que vale a pena a gente refletir sobre as palavras do Papa. Sem dúvida, muito oportuna, né? Nesses tempos em que vivemos. Mas já que nós entramos nesse assunto, quem pode, quem não pode ser padre, então vamos para a próxima pergunta, né? Um padre, ele pode se candidatar a algum cargo público, como um vereador, um prefeito, deputado, etc? Parece que tem uns padres do PT aí, né? Bom, em relação a isso, o sacerdote católico deve observar o que dispõe o Código de Direito Canônico. Então não vou dar minha opinião aqui, vou direto para o Código de Direito Canônico. Lá no cânon 285, ele responde a essa questão de maneira direta. Diz assim, os clérigos estão proibidos de assumir cargos públicos que importem a participação no exercício do poder civil. Bem claro, né? E, portanto, estão proibidos de assumir os cargos públicos nas áreas dos poderes no nível federal, estadual ou municipal. E vamos ver o que diz o padre José Nicolau a respeito disso, né? Ele fala que no cânon, quando fizeram a tradução brasileira, né, do Código de Direito Canônico, ele diz assim, são proibidos de assumir, mas o verbo latino empregado é vetantur. Vetantur. Tal verbo carrega maior peso que sua tradução proibir. Entendeu, Maria Carolina? Sim. Trata-se de uma proibição taxativa, ou seja, vetare. É algo mais forte, vetare. Não é proibir, não. Está vetado mesmo, não pode de jeito nenhum. Né? No cânon 287, inciso 1º, o código diz que os clérigos sempre favoreçam de modo máximo a manutenção entre os homens da paz e da concórdia fundada na justiça. Portanto, entendemos que um padre não deveria tomar partido, ou seja, ser deste ou daquele partido. Não pode ter padre do PT, não pode ter padre do PSL, entendeu? Não pode ter padre de esquerda ou padre de direita.
Esse é o âmbito dentro do qual é preciso avaliar a atuação do sacerdote, que é ministro de Cristo e do seu evangelho, e por isso ministro da igreja. No diretório para o ministério e a vida dos presbíteros se explica da seguinte maneira, abre aspas, o sacerdote, servidor da igreja, que em virtude da sua universalidade e catolicidade não pode ligar-se a nenhuma contingência histórica, estará acima de qualquer parte política. Ele não pode tomar parte ativa em partidos políticos ou na condução de associações sindicais, a menos que, na opinião da autoridade eclesiástica competente, o exijam a defesa dos direitos da igreja e a promoção do bem comum. Fecha aspas aqui. Então veja só, não é possível esses padres em passeatas do MST, esses padres em cima de carro de som, gritando Lula livre. Não é possível. O padre não pode tomar um partido. E na América Latina, especialmente aqui no Brasil, vemos muitos padres e bispos de esquerda, não é mesmo? As comunidades eclesiais de base e a maldita teologia da libertação que elegeu o Lula e comanda a CNBB, com ideias marxistas envergonhando a Igreja Católica. Carol, no Brasil é como se nós tivéssemos uma igreja paralela. Hoje mesmo eu vi aquela manifestação que alguns estudantes, idiotas úteis, né, fizeram contra o Bolsonaro, porque na verdade não entenderam nada do que o ministro da Educação falou a respeito do contingente, que eles estão chamando de corte, né? E entre algumas imagens, algumas fotos, eu vi alguns frades franciscanos. Vergonha de ser franciscano. Vergonha de ser franciscano num momento desse. Né? Da página oficial da UFS, da Ordem Franciscana Secular, convocando os franciscanos seculares para participar dessa manifestação, que na verdade é uma manifestação totalmente fora de propósito. Ela tem outro objetivo. O objetivo é derrubar o Bolsonaro. O objetivo é gritar Lula livre. O objetivo é sair com bandeira do MST na rua. Não tem nada a ver com o contingente. E aí, claro, falam de cortes, mas não são cortes. Não dá para perder tempo com esse tipo de coisa aqui. Manda a próxima pergunta, Carol. Bom, ainda nessa linha, né, do que pode, não pode... Padre artista, pode? Nós já gravamos um programa inteiro sobre esse assunto, né? É o episódio 20 dessa 4ª temporada. Procure lá no nosso site, o episódio chama-se Padres Artistas, né? Tem a participação mais do que especial do Peter Martins, né? Mas eu quero responder, já que foi perguntado, né? Com algumas coisas que nós não falamos lá, ou se falamos muito por cima, tá? Amigo ouvinte, um padre pode ser catequista, você sabia? Pode. De fato, ele deveria ser o catequista em sua paróquia. Ele é o responsável, né? Ao invés de terceirizar esse tão nobre ofício, entregando nas mãos de pessoas desqualificadas e doutrinadoras comunistas. Um padre, ele pode ser professor no seminário? Tá vendo como o padre pode ter uma profissão e usar suas horas vagas com ela? Pode sim. E pode ser remunerado. Pode ganhar uns trocados extras aí. Pode ser capelão de um hospital, uma universidade, né? Mas o fato é que o padre não tem muito tempo sobrando, entende? O padre não é um homem, ele é o sacrifício de um homem. Ele tem que estar disponível integralmente para a comunidade. E quantas comunidades por aí que nem padre não tem, né? Falta padre. O padre precisa passar horas a fio no confessionário ao invés de ficar nas redes sociais o dia inteiro. Dedicar-se aos sacramentos, celebrar a missa todos os dias. Então como é que ele vai ser artista? Ele pode ter dons e talentos, pode cantar bem, tocar bem um instrumento musical. Mas onde ele vai se utilizar desses dons? Na missa, nem pensar, né, gente? Nem pensar. Mas quem sabe numa palestra na comunidade, ele possa tocar e cantar, não é mesmo? Imagine um padre que tem habilidade de pedreiro, por exemplo, ou marceneiro, ou talvez de eletricista. Imaginou? Ele pode até colocar em prática na sua própria casa paroquial quando precisar de um reparo. Mas não tem como levar isso como profissão, como forma de ganhar dinheiro, pois iria tirar muito do seu tempo que é precioso. Então, como querer gravar discos e fazer shows?
ganhar rios de dinheiro como padre artista, aparecendo o tempo todo na grande mídia, se não tem nem tempo de ouvir confissões? Acho que o que falta mesmo é sensatez. E muitos são vaidosos e gostam dos holofotes. Para estes eu diria, largue o sacerdócio. Largue o sacerdócio e vá fazer a sua carreira artística como um leigo católico, e não como um homem consagrado a Deus. E uma ouvinte pergunta, afinal, por que a mulher não pode ser sacerdote? Já tem coroinha, ministra, por que não sacerdotisa? No começo eu falei que não podia, né? Não pode mesmo. E na minha opinião não deveria existir nem coroinha menina, tá? Deveriam acabar com a função de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, mas isso é assunto para um outro programa. Muito fala-se em igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Entretanto, nenhum fiel, nem homem, nem mulher, tem realmente nenhum direito ao sacerdócio ministerial, entendeu? Ninguém tem direito de ser padre, não é um direito. Como no caso da eleição dos apóstolos e do apóstolo das gentes, é Deus quem chama ao sacerdócio, a quem Ele quer, quando quer e como quer. Ninguém se atribua essa dignidade se não é chamado por Deus, como a Arão. A ordenação sagrada não está na linha dos direitos dos fiéis. Não é como o desenvolvimento do sacerdócio comum de todos. O sacerdócio ministerial é um dom peculiar, pelo que Cristo chama a alguns para que obrem em seu nome com sua autoridade, para prestar à igreja um ministério peculiar. Como gratuitas e não devidas aos homens foram a encarnação e redenção. Gratuitas e não devidas são as condições estabelecidas por Deus para escolher a alguns para o ministério sacerdotal. Isso não se opõe à igualdade fundamental dos fiéis, nem divide aos cristãos em duas categorias. A Virgem Maria, por exemplo, é venerada com culto especial, muito acima de todos os santos, nunca teve um grau hierárquico na igreja, né? Nunca foi sacerdotisa. Os promotores do sacerdócio feminino argumentam que Cristo escolheu somente homens pelas condições sociais da época e da influência da mentalidade pagã. A escolha de homens seria simplesmente um acontecimento histórico superável. Nossa. Ainda mais, mesmo que houvesse influências pagãs na primitiva cristandade, dizem, se conferem determinados ministérios às mulheres. O Senhor escolheu como apóstolos a 12 homens. Haviam mulheres que o seguiam e serviam, algumas mais fiéis e enérgicas que os próprios apóstolos, mas não as chamou para o ministério sacerdotal, tá vendo? Quem pensa que Cristo se deixava influenciar pelas circunstâncias da época, mostram ainda mais uma atitude irreverente, uma total incapacidade para conhecê-lo. Os evangelhos dão testemunho mais que suficiente da sua capacidade para superar os condicionamentos externos. Por outro lado, é vão afirmar que a eleição exclusiva de homens foi um acidente e não uma manifestação de uma vontade querida e perdurável. A revelação nos é comunicada com palavras e com obras. E estas não constam somente na Escritura, senão também na tradição. E segundo a proposição autorizada pelo magistério unitário e permanente. A menção de que a mentalidade pagã cultivava a elevação da mulher ao magistério sacerdotal está mal fundamentada, logo não é certa. Precisamente no mundo pagão contemporâneo da igreja primitiva, eram frequentes as sacerdotisas, as vestais e etc. Entretanto, as diáconas ou diaconisas da igreja realizavam somente ofícios assistenciais, de preparação catequética e etc. Não há, amigo ouvinte, precedente algum do sacerdócio da mulher. Muito bem. Outra pergunta. O que significa in persona Christi capitis? No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja enquanto cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age em persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça.
Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus. Se, na verdade, o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo, que representa virtude ac persona ipsus Christi. Cristo é a origem de todo o sacerdócio. Muito bem. Próxima pergunta. Um ouvinte quer saber por que o nome Sacramento da Ordem? Bem, a palavra ordem na Antiguidade Romana designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Ordinatio, ordenação, designa a integração num ordo, ordem. Na igreja, há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Sagrada Escritura, chama desde os tempos primitivos de taxeis. Vem do grego, né? Ou de ordines, em latim. Por exemplo, a liturgia fala do Ordo Episcoporum, que é a ordem dos bispos. Do Ordo Presbyterorum, que é a ordem dos presbíteros. Do Ordo Diaconorum, que é a ordem dos diáconos. Né? Outros grupos também recebem este nome de ordos, catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas e etc. Bom, temos mais uma pergunta. Se um padre pode ordenar outro padre, afinal, como é que funciona isso? Eu acho que eu já falei aqui, né? A ordenação cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, né? Eles têm o poder de transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isso é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Tá? Então, um bispo pode ordenar outro bispo, um bispo pode ordenar um padre, um bispo pode ordenar um diácono. Muito bem. Raiman, os sacramentos da ordem, eles têm caráter indelével? Sim. Os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo, pelo qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo estados e funções diversas. Por isso, esses sacramentos nunca podem ser retirados, como o caso do batismo e da confirmação. Essa participação na função de Cristo é concedida uma vez por todas. Muito bem. Então, não existe ex-padre. Não. Mas existe a demissão do estado clerical ou a redução ao estado laical. O termo ex-padre foi popularizado já faz bastante tempo, né? Desde bem antes das recentes demissões que aconteceram aí pelo Papa Francisco, né? Em casos de pedofilia que a gente acompanhou na mídia. Mas a possibilidade de que um sacerdote seja dispensado do estado clerical pelo Papa, né, existe independente desses casos hediondos, né? Então ele mesmo pode pedir para sair, né? De repente, alguns que eu conheci pediram para sair para casar, tá? E também alguns casos aí como uma punição ou até mesmo uma expulsão por terem cometido alguma coisa muito errada, né? Mas como eu já disse, não há como apagar o caráter do sacramento. Portanto, podem existir padres que não exercem mais seu sacerdócio, mas não ex-padres. Muito bem. Agora uma pergunta bem capciosa de um ouvinte. Será que um dia os padres poderão se casar? Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus. Né? Então, esse celibato ele é um sinal da nova vida a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Né? Nas igrejas orientais, há um costume, sim, de ordenar padre casado. Mas o padre já é casado e aí ele é ordenado. Não é que ele é ordenado e depois ele vai casar. Certo? Então, aqui, a gente não tem esse costume. Né? Até mesmo o diácono permanente, quando ele fica viúvo, não pode casar novamente. Portanto, na Igreja Latina, somente os diáconos permanentes são casados. Se você pensa em ser um padre casado, aqui na Igreja Latina não vai rolar. Puxa, ainda tem muitas outras perguntas. Eu imagino. Mas o nosso tempo acabou. Que pena, né? Tava tão bom. Mas, amigos ouvintes,
Continue acompanhando os Cooperadores da Verdade, que em breve voltaremos com mais um Pergunte que Tretaremos. E não se esqueçam de enviar as suas perguntas para nós. A sua pergunta pode dar treta. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Thornbridge AMPM Session IPA. A Thornbridge AMPM é uma legítima Session IPA que leva em sua receita os maltes Maris, Otter, Munich e Cristal, com uma explosão de sabores e muito refrescante. Suas notas remetem ao frutado e cítrico, abacaxi, tangerina, goiaba e maracujá. A origem dela é a Inglaterra, né? O estilo, como nós já falamos, é uma Session IPA. Ela está disponível em garrafas de 330 ml, long necks, né? Tem uma coloração bem amarela, temperatura ideal de consumo entre 4 e 6 graus, um amargor moderado, era levemente turva, tem as notas frutadas, como a Carol já falou, né? Bem cítricas. E o copo sugerido para a degustação é o pint, ou pint, né? E o teor alcoólico dela é apenas 4,5%. Muito bem, mais uma cerveja importada, né? Vem do nosso patrocinador, que harmoniza com saladas, frutos do mar e bolinhos de bacalhau. Adjuntoro nostri nomini Domini, Qui fecit celum et terram, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Benedici Domini creatura instam cervetiam com ex adipti frumenti producere dinatus est. Usid remedium salutari humano generi. Et presta per invocatione nominis tui sancti, ut quinquici et se beberitin sanitatem corpus et anima tutelant percipianti. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Amém. Olha, realmente muito bonita a cor dessa cerveja, né? Um dourado, né? Bem bonita. E não é muito escura, né? A espuma não é muito persistente. A minha aqui praticamente já desapareceu, né? Cheirosa, cheiro do lúpulo. Nossa. Mas olha, eu não consegui sentir o abacaxi, mas na verdade tem um pouco de goiaba e maracujá, né? Tem sim. Acho que o maracujá é mais por causa do lúpulo mesmo, mas esse gostinho de goiaba, uma goiaba assim já meio passada, né? Delícia. Muito bom. Muito bacana. Então, um brinde. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordiis oculos ad nos convertim, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
Muito obrigada, Raiman, por mais esse podcast. Que Deus nos abençoe a todos nós. Um grande abraço a você, nosso ouvinte. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Mais alguma dúvida sobre o sacerdócio, sobre o sacramento da ordem, mandem para nós, né? Rezem por nós, rezem por nós, rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.